Garou, o caçador de heróis, ganhou fama rapidamente pela brutalidade com que derrotava os inimigos. Seus alvos eram aleatórios, bastava ser um herói para ele partir para cima. E ninguém se questionou do porquê de um humano caçar heróis, só o taxaram como um mal a ser eliminado. Então, quais são as reais intenções do Garou? E como ele se transforma em um monstro? Bem, é só ficar ligado que eu vou te contar nesse vídeo. Garou nutre um ódio mortal contra os heróis, e através dessa raiva, ele começa aos poucos a se transformar em um monstro, que são coisas que o universo de One Punch Man permite. Se uma pessoa é obstinada por uma coisa, ela acaba se transformando física e mentalmente naquilo. Depois de ser levado ao limite em uma série de lutas contra uma equipe de heróis classe A e B, seguidos por Genos, Bang e Bomb, a evolução de Garou começa a disparar e lentamente os traços da monstrificação começam a aparecer. Seu cabelo e um de seus olhos mudam de cor. Mais tarde, depois de quase ser morto em uma luta contra Royal Reaper e o Bug God, seu poder aumenta explosivamente e suas roupas meio que se fundem com seu corpo, fazendo com que ali ele de fato comece a poder ser chamado de monstro, mas não chega nem perto de onde a monstrificação irá lhe levar. Ou seja, é lá que Garou ganha de fato a aparência de um monstro e se torna oficialmente um, bom, pelo menos pela metade. Como resultado de ser empurrado para a beira da morte e ter sobrevivido, seu limitador começa a quebrar e ele é identificado por Gyoro como sendo um meio monstro. Nesse momento, o chefe da Associação de Monstros revela o segredo por trás da monstrificação em humanos e fala que Garou tem um potencial físico ilimitado, permitindo que ele se torne o monstro mais forte de todos. Mas vamos ao segredo. Para se transformar em um monstro, o humano deve morrer várias vezes para sobrecarregar o corpo e o espírito. E não é só isso. Além de ter que experienciar o inferno, que no caso para cada ser é algo específico, o sujeito deve ter, em outras palavras, um intelecto acima da média, para que seu crescimento de monstro avance. Caso contrário, se a pessoa que esteja se transformando em monstro tiver uma inteligência reduzida, o processo de monstrificação estagna e o produto é um monstro medíocre. Antes de saber dessas coisas, Garou já tinha morrido como humano algumas vezes e percebia seu crescimento de força sempre que se levantava. Apesar desses fatos, ainda existem mais motivos que levaram à transformação do Garou. Se liga só. Mesmo fingindo não ligar para as palavras do Gyoro, elas foram fundamentais para manter o Garou na linha de crescimento de poder, já que agora ele tinha consciência do que estava acontecendo com seu corpo, e o ponto de alcançar ser o monstro mais forte estava cada vez mais próximo. Porém, mesmo sabendo do segredo por trás da monstrificação, isso não é o suficiente para ter sucesso no processo. Um espírito determinado e profundamente motivado são necessários. Aí chegamos no segundo ponto mais importante, do porquê que o Garou deseja tanto se transformar em um monstro. Quando criança, o Garou não era diferente dos outros garotos da sua idade, mas não tinha amigos ou um grupo de colegas com quem pudesse estar. Mas quando tentava se enturmar, brincando com os outros garotos, ele era subjugado, já que não tinha nada em especial e basicamente não era ninguém. Os meninos então faziam dele de gato e sapato. Assim como todo mundo, ele achava também que os heróis deviam ganhar dos vilões. Inclusive, queria até mesmo ser um herói durante as brincadeiras com os colegas de classe. Mas essa honra é somente concedida ao mais popular do grupo,
e Garou estava longe disso, e por não concordar com certas atitudes violentas e injustas do dito herói entre seus colegas, ele é forçado a interpretar o papel do monstro e, portanto, tem que apanhar do herói. Sentindo agora na pele que o monstro sempre leva a pior, Garou começa a se questionar do porquê isso sempre acontece e tenta mudar esse cenário. Quer que as coisas sejam justas. O herói não pode sempre vencer. O monstro tem que ter sucesso também. Mas naquela idade, ele não tinha forças para mudar qualquer coisa e continuou sendo massacrado por seus colegas. Porém, Garou cresceu e o sentimento de inconformismo com a derrota perpétua dos monstros o corroía. Mas agora, sendo mais maduro, ele percebe que o que lhe perturba e irrita não é o monstro perder, e sim os fracos não terem vez. No final das contas, o Garou não se importa com os heróis ou monstros. Ele, na verdade, defende que haja um lugar ao sol para os fracos e oprimidos, para que eles possam ter a chance de também serem reconhecidos. E isso é o combustível que alimenta sua determinação, que o forçou a se transformar em um monstro, já que ele escolheu o caminho do mal para alcançar seus objetivos. No final das contas, Garou busca uma justiça distorcida, cega pelo seu profundo ódio, o que faz com que ele se torne de fato um monstro, apenas pelas escolhas que tomou, já que é possível perceber que quando criança ele não era mau, não gostava nem de violência. Foram as situações em que ele foi exposto e a falta de um tutor desde o início que o fizeram ir para o caminho da ira e do ódio, como forma de autodefesa. Portanto, se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu joinha para que eu traga mais conteúdos de One Punch Man para você. Muito obrigado, até a próxima, valeu!